Olá, e daremos início agora à apresentação do nosso trabalho de análise e otimização de processos químicos, que é sobre a produção de estireno. O grupo é composto por mim, Felipe Luiz, Guilherme Funes, Henrique França, João Marcos e Pedro Anaya. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é o estireno, né? Que é a substância que a gente está analisando aí a produção. O estireno é um monômero essencial e ele é muito importante porque o poliestireno, né, que é feito a partir dele, é muito usado para embalagens, isopor, entre outros usos, e é um intermediário muito importante na indústria petroquímica, né? E além disso, né, como eu citei, ele é responsável pela produção do poliestireno, e o processo dessa produção ele é obtido pela desidratação do etilbenzeno e na maioria das plantas de etilbenzeno, né, o, produz para o consumo interno em processos acoplados de estireno, o que demonstra a forte integração entre as duas produções. Agora a gente vai começar dando um contexto geral, primeiramente, né, do que é o apêndice B do Turton. Ele tem o propósito de fornecer uma descrição preliminar de processos químicos comuns que servem como ponto de partida para projetos detalhados. E justamente nesse sentido, a importância dele para o estudo é que esses designs que ele produzem meio que servem como ponto de partida para pesquisas e projetos mais aprofundados. E ele utiliza a natureza de projeto baseado em simulações preliminares, o Shenkad, com simplificações que tem como, por exemplo, o EG, o comportamento ideal de colunas, termodinâmica ideal, entre outros. Simplificado da produção de estireno. A matéria principal é etilbenzeno. O processo começa com a alimentação de etilbenzeno, que é misturada com etilbenzeno reciclado, aquecido e então combinada com o vapor superaquecido de alta temperatura. O vapor desempenha um papel duplo. Ele atua como inerte na reação, deslocando o equilíbrio para a direita ao reduzir as concentrações dos componentes, e também fornece energia necessária, já que a reação de formação do estireno é endotérmica. A corrente do etilbenzeno e vapor entra em dois leitos fixos adiabáticos, que contam com aquecimento intermediário entre eles para manter a temperatura ideal para a reação. No fluxo do processo, após os reatores, os produtos são resfriados, o que também gera vapor a partir do efluente quente no reator. A corrente de produto resfriada é então enviada para um separador trifásico. Nesse reator, gases leves como hidrogênio, metano e etileno são separados, assim como uma fase líquida orgânica e a fase aquosa. O hidrogênio é purificado para ser reutilizado em outras partes da planta, e as correntes de benzeno e tolueno são retornadas como alimentação para a unidade petroquímica. Em seguida, temos a seção de destilação. A primeira coluna remove o benzeno e tolueno do fluxo orgânico, e a segunda coluna de destilação separa o etilbenzeno não reagido, que é reciclado como produto do estireno desejado. Um ponto crucial e desafiador no processo é o cuidado com o estireno. Ele pode polimerizar espontaneamente em altas temperaturas, por isso sua temperatura deve ser mantida abaixo de 125 graus Celsius para evitar essa polimerização indesejada. Para favorecer a reação e manter a temperatura baixa, grande parte desse processo opera sobre válvulas no caso. Falando sobre as reações químicas e a cinética do processo, nela nós vamos ter dois tipos de reações. Primeiro a gente vai ter a reação principal, onde vai ocorrer a desidrogenação do etilbenzeno. Nela nós vamos ter o etilbenzeno como reagente, formando o estireno mais o hidrogênio como produto. Essa reação é uma reação de equilíbrio, onde ela vai ser endotérmica. Com isso, o vapor ele vai ser utilizado para deslocar o equilíbrio e fornecer energia. Já nas reações secundárias indesejadas, vai ocorrer a decomposição do etilbenzeno, onde vai ser formado benzeno e etileno como produtos. Já na parte de equilíbrio e cinética, nós temos a reação do estireno, a qual ela vai ser limitada pelo equilíbrio, e temos também que o K ele vai variar com a temperatura e a pressão. Nela nós vamos utilizar as equações cinéticas de Arquineus e de pressões parciais para suas reações.
Vamos ter, como é mostrado aí no slide, o R1, o R2, o R3 e o R4, a qual vai variar dependendo com a situação do processo. Falando sobre a simulação e os desafios do processo, primeiramente a gente vai abordar o software de simulação, a qual ele é a base do designer do processo. Esse software ele é o Shenkati. Falando também sobre a importância da simulação, ele vai permitir tanto uma compreensão mais aprofundada do processo, quanto também uma otimização das variáveis de operações, sendo possível fazer modificações nessas variáveis para alcançar uma maior eficiência, um maior rendimento. Sobre os modelos termodinâmicos, nós vamos ter o SKR e também nós vamos ter as opções de entalpia, variando essas entalpias, variando as variáveis dentro desses modelos. Também sobre os desafios, nós temos como desafio o controle da temperatura, isso por causa da natureza endotérmica da reação e das reações que são indesejadas também. A manutenção da temperatura do estireno do produto deve ser abaixo de 125 graus Celsius para estar evitando a polimerização, então é difícil também, é um desafio. E também a operação a vácuo para favorecer a formação do estireno. Esse processo deve ser a vácuo. E isso também é uma dificuldade nesse processo. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre a relevância da indústria do estireno. O estireno que ele é amplamente utilizado pela sociedade, ele é de fácil acesso e é muito utilizado para fazer na composição de outros produtos que estão presentes no nosso dia a dia. Que muitas vezes você pode dizer, o que é estireno, para que ele é utilizado? Muitas vezes as pessoas não conhecem, mas ele é muito utilizado, como por exemplo na produção do poliestireno, que ele tem um uso muito comum, que seria o isopor, que ele é muito utilizado em embalagens, como copos de isopor, produtos descartáveis, isolante térmico. Ele é amplamente utilizado e de fácil acesso pela sociedade. Também é utilizado na composição de copolímeros, como ABS, SBR, SAM. O ABS ele é um plástico de engenharia com alta resistência e tenacidade, muito utilizado na composição de materiais eletrônicos, no meio automotivo. O SBR muito utilizado em pneus insolados de calçado. O SAM, que seria um material mais transparente, mais rígido e resistente a produtos químicos. Então ele já vai para uma área de utilização mais de eletrodomésticos, também nessa parte de lentes. E agora discutindo um pouquinho mais sobre o impacto econômico. Como eu disse, ela é uma indústria global multimilionária, porque ela é muito utilizada. Tem muitos produtos que utilizam dessa tecnologia da indústria do estireno. E é muito interligado com a produção de etilbenzeno e outras petroquímicas, formando uma cadeia de valor complexa e integrada, e também gera empregos em diversas etapas da cadeia, desde a produção química até a fabricação de produtos finais. E agora um pouquinho sobre as tendências e desafios, como por exemplo sustentabilidade, a variabilidade dos preços de matérias-primas e também a regulamentação ambiental. Nessa área de sustentabilidade e regulamentação ambiental, você deve até imaginar que o estireno, o isopor, ele é de difícil degradação no meio ambiente, então você tem alguns problemas que devem ser enfrentados, ainda mais com a criação dos bioplásticos. Então é um problema assim, ser enfrentado, essa degradação, que demora milhares e milhares de anos para se degradar de forma natural no meio ambiente, e isso nós sabemos que não é o correto. Então é um grande desafio para eles estarem superando. E essa variabilidade de preço é justamente pela flutuação dos preços do etileno e do benzeno, que acabam impactando diretamente nos custos de produção. Bom, chegando agora na parte final, nossa conclusão, vamos primeiro recapitular um pouquinho do que já foi dito, que no caso essa produção de estireno é um processo químico fundamental com reações complexas e desafios operacionais específicos, porque eles acabam exigindo aí um controle muito rigoroso de algumas variáveis, como temperatura, pressão. Então tem que ter um certo manuseio correto e específico. Bom, e tem uma importância contínua gigantesca, porque essa indústria do estireno ela é vital para a economia global, porque acaba fornecendo blocos construtores para uma vasta gama de produtos plásticos essenciais. Bom, e falando de plásticos e de futuro, nós sabemos que o futuro da indústria dependerá sim da capacidade dela se adaptar às demandas crescentes de sustentabilidade e eficiência, que só assim ela vai conseguir se manter no jogo. Querendo ou não, os plásticos, como nós sabemos hoje em dia, eles têm esses problemas de sustentabilidade, de eficiência, então esse vai ter que ser um obstáculo que eles vão ter que superar. Bom, é isso galera, muito obrigado por ter assistido a nossa apresentação e até a próxima.